mais tribunais e mais ditaduras e mais governos tributando e fazendo mais controle de capitais. Será que os fundamentos do Bitcoin... Renato, Bitcoin é uma bolha? Tem dois critérios técnicos de bolha, né? Inclusive eu aprendi isso com o curso do Schiller, um dos Nobels que dá curso grátis lá no Coursera. Quem tiver interesse, aconselho altamente. Também. Porra, Financial Market de graça. Ele responde, o monitor dele responde. Eu troquei e-mail com o Nobel de graça, bicho. Que loucura, né? Tem dois critérios de bolha. Tem um critério fundamentalista e o critério técnico, não é isso? O critério fundamental, o critério mais prático, mais fácil de determinar a bolha é se ele variar mais do que 2 vezes o seu desvio padrão, não é isso? O Bitcoin, em 2017, aumentou 20 vezes. Ele normalmente triplica. Isso é bolha? Passou bem mais do que 2 vezes o desvio padrão, não é isso? Em 2013, o Bitcoin saiu de 2 dígitos para mais de $1.000. Bolha? Com certeza, não é isso? Agora, nesse instante, o Bitcoin está variando mais ou menos do que a sua variação média, muito menos. Então, ele não está em bolha nesse momento, nessa fundamentação. Agora, se você ignorar a técnica e for para o fundamento, o Bitcoin é liberdade. O Bitcoin muda a relação de homem e mulher, de marido e mulher, de pai e filho e de governantes e governados. O valor da liberdade, ele está aumentando ou diminuindo com os governos imprimindo mais moeda e mais tribunais e mais ditaduras e mais governos tributando e fazendo mais controle de capitais? Será que os fundamentos do Bitcoin, eles aumentaram ou diminuíram? Além do valor utilidade do Bitcoin ter aumentado, tem um negócio chamado efeito rede, não é isso? Cada usuário de uma rede telefônica aumenta seu valor exponencialmente, né? E o número de usuários do Bitcoin tem dobrado a cada 2, 3 anos, né? Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então, eu acho que nem no aspecto fundamental, nem no aspecto técnico, o Bitcoin não apresenta sinal de bolha agora. Eu espero que ele entre em bolha daqui pro fim do ano, né? Daqui para o ano que vem, ele bata aí, sei lá, 400, 500 mil dólares e dê mais uma oportunidade de quem quiser esperar ele cair 80%, né? Tu acha que tem chance dele cair 80% de novo ou não? Como a gente estava conversando antes ali fora, existem várias coisas que podem acontecer que pode fazer o Bitcoin cair 80%. Que é o seguinte, quando o Bitcoin é sempre mais líquido do que os outros ativos, porque é o único ativo que você consegue liquidar ou transferir para qualquer lugar do mundo em 5, 10 minutos num domingo de noite, não é isso? Você não consegue fazer suas ações se transformarem em ações da Bolsa Brasileira, se transformarem em N num dia de domingo, não é isso? Para garantir que você não vai tomar chamada de imagem do outro lado do mundo. E o Bitcoin você consegue. O que é mais líquido, o que é mais alavancado, ele tende a variar mais, não é isso? O Bitcoin, ele não concorre só com prêmio de liquidez, com imóveis, com ações, ele também concorre com tigrinho. Se eu fosse viciado em apostas, eu ia preferir fazer 300 vezes de alavancagem na BitMEX do que apostar no tigrinho, né? Quando existe um ativo que é altamente alavancado, ele tende a variar muito, né? Ele sempre tende a variar mais do que os outros mercados, né? Então, qualquer variação que leve os mercados convencionais a variar 10, 20, 30%, a tendência é que o Bitcoin varie o dobro, né? E além disso, ele pode ter problemas intrínsecos dele, por exemplo, que a gente estava conversando lá fora, que os endereços de Satoshi, que não são movidos há mais de 12 anos, eles são endereços muito mais vulneráveis do que o seu. Centenas de vezes mais vulneráveis do que o seu. Se, por exemplo, os endereços usados começarem a ser quebrados, se alguém conseguir, com o Brute Force, quebrar os endereços mais antigos, isso não vai fazer quase 1 milhão de bitcoins serem ofertados, forçar o Satoshi a mover os seus sucessores se ainda estiverem vivos? Isso aí faria o Bitcoin tranquilamente cair 80%. E uma coisa que pode acontecer amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos, não é isso? Ô Renato, fala um pouco sobre a tua formação, da onde tu veio, como é que tu chegou nessa audiência absurda. Ontem tu fez recorde de audiência no Pânico. Queria que tu contasse um pouco da tua formação. Eu sei que tu é funcionário público. Eu fiz Direito na Federal, por extraordinário aproveitamento. Eu fiz Engenharia de Produção Civil na UNEB, fui o primeiro no Brasil no ENAD. Aí eu fiz especialização em empresarial. Sempre gostei de empresarial, fui monitor, fui tirocinista, fiz mestrado em empresarial lá na Bahia também, na Federal da Bahia. Depois eu fiz doutorado aqui na Mackenzie de Finanças e como o programa tinha dito que eu nunca tinha sido aluno, porque eu entrei através de um DINTER por determinação do Ministério da Educação petista, eu achei que o Brasil não ia para lugar nenhum. Resolvi estudar na Europa. Fiz esquema lá do Erasmus, não é Orgasmus, fiz o Erasmus de pós-graduação, que é um negócio sério, moralizado. Aí eu tive a oportunidade de estudar na Holanda, na Alemanha, lá onde Vivante, né, fez toda a defecção. Tive a honra de ter aula lá em Bolonha. Tive a honra de conhecer o hospital que a Ayrton Senna morreu em Bolonha, né? Universidade de quase 1000 anos, né? Estudei em Hamburgo, estudei em Roterdã. Tive a oportunidade, inclusive, de ter bolsa para estudar com o pessoal de Chicago também.
como é que chama? Quando o pessoal pergunta como é que foi minha carreira acadêmica, eu geralmente falo que é como aquela história lá do... Você lembra daquele filme da Linda Mulher? Que a puta pergunta se o cara terminou o colegial, o cara diz assim, rapaz, eu fui até o fim, não é isso? Tipo assim, se eu for contar tudo que eu estudei, é um montão, não é isso? Fiz carreira acadêmica, fui professor efetivo de universidades federais, inclusive, mas hoje em dia no Brasil, acabou. Não existe nenhuma possibilidade de ninguém fazer um mestrado, um doutorado, uma carreira acadêmica que seja contra o discurso oficial. Dinheiro na mão, calcinha no chão, não é isso? Quem é que banca as universidades? Quem regula e banca as universidades, essa carreira acadêmica no Brasil? E é por isso que esses cursos online estão explodindo, não é isso? As pessoas estão buscando eles pagarem para eles controlarem a educação deles, não é isso? Buscando a educação real, né? Se alguém quiser, inclusive, me encontrar pessoalmente, bote aí na internet, missãobitcoin.com.br. Tem curso online e tem pessoalmente em vários lugares do Brasil. Mês que vem estou em Recife, depois Fortaleza. Todo mês eu estou me realizando agora como professor em algum estado do Brasil especificamente.